A Bíblia nos fala no livro de Hebreus, capítulo 10 e o versículo 25, ela nos diz a seguinte coisa: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, e algumas traduções diz, não deixemos de congregar, antes admoestando-nos, aconselhando-nos, uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O escritor do livro aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, ele está dizendo para os crentes que eles não devem deixar de congregar, como alguns estavam fazendo na época, né? E eu deixo aqui até esse versículo aqui para meus irmãos que hoje se intitulam desigrejados, né? Que voltem a congregar, porque a Bíblia mostra que até dentro de uma congregação eles chegam a se admoestar uns aos outros. E isso é bom. Quando tem um irmão aconselhando o outro e a gente começa a praticar o cristianismo envolvido com aquela comunhão. Por isso que a congregação ela é fundamental para que nós estejamos dentro dela. Então, a gente precisa estar congregando. Ainda que aquele ambiente esteja um pouquinho desagradável por causa de alguma pessoa que você não gostou, ou alguma pessoa, porque isso é normal, até em família a gente tem esse tipo de problema. Sabe quando tem aquela celebração de família, que você fala assim, meu tio vai estar lá, eu não me dou muito bem com ele, né? Porque nós não somos perfeitos. Aqui na Terra, nós vamos ter problemas aqui na Terra, né? E você não é uma pessoa que vai se dar bem com todo mundo. E nem todo mundo vai se dar bem com você. Mas a Bíblia nos diz que a gente tem que, no possível, a gente tem que ter paz com todos, né? Mas o que acontece dentro de uma congregação é uma coisa que acontece até mesmo dentro de família. E às vezes as pessoas elas não conseguem se adaptar àquele convívio, ou às vezes o problema é o líder da igreja, né? Que às vezes pode ser ele um problema. Mas a recomendação aqui da carta aos Hebreus é que nós não deixemos de congregar. Se por algum problema você está passando na igreja, tente suportar esse problema. Se é por causa de alguma pessoa, converse com ela, mas permaneça na congregação. Não saia da sua igreja. Agora, se o problema for por causa de doutrina, que você está vendo que a doutrina da tua igreja não faz parte de uma doutrina bíblica, procure uma outra igreja, mas não deixe de congregar. Porque essa é a recomendação que Deus deixou pra gente. Porque é natural, quando uma pessoa ela sai de uma igreja, ela vai procurar, às vezes, algum grupo para poder ela viver ali no meio daquele grupo ali. É normal isso. Aí o que acontece? E quando a pessoa ela entra num grupo que não é um grupo cristão, o que acaba acontecendo? Ela começa a andar de acordo com as pessoas daquele grupo. Então, por que a Bíblia nos recomenda a estarmos congregando? Para que a nossa identidade cristã, a nossa personalidade, ela se solidifique. E a gente sempre tenha aquela comunhão e também a convivência também com os cristãos. Então, por isso que a recomendação é que a gente continue congregando. Até porque a gente se fortalece dentro da igreja. A gente como cristão, a gente acaba se fortalecendo e procurando melhorar, né? Procurando melhorar. Agora, quando a gente sai da nossa congregação e buscamos outros convívios, a gente acaba se moldando àqueles lugares que a gente está frequentando. Então, meu irmão, fique na igreja que você está. E se você que hoje não congrega em nenhuma igreja, procure uma igreja perto da sua casa. A gente tinha o costume de falar, procure uma igreja próxima da sua casa, né? Hoje a gente fala assim, procure uma igreja mais próxima de Deus, mais próxima da Bíblia. Se você hoje não está congregando, procure uma igreja que pregue a palavra de Deus para que você congregue lá e seja admoestado pela palavra de Deus. E Deus certamente fará grandes obras
grandes coisas acontecer na nossa vida, nessa caminhada com Cristo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.